Olá, eu sou o deputado estadual Hamilton Pereira, esta é a TV Assembleia e este é o programa TV Assembleia Convida. Na realidade, nós estamos aqui hoje para conversar com o doutor professor Marcos Garcia. O professor Marcos Garcia é coordenador do Centro de Referência para a Educação em Atenção aos Usuários de Drogas da região de Sorocaba, o CREAD. O CREAD é um dos 49 centros existentes no país e o segundo do estado de São Paulo, esse de Sorocaba. Professor Marcos Garcia, eu gostaria já de iniciar pedindo que você nos falasse aqui sobre como surgiu essa iniciativa de trazer para a cidade de Sorocaba, aqui no interior do estado, próximo a São Paulo, 90 quilômetros de São Paulo, este centro de referência para a educação, na atenção aos usuários de drogas. Né? Exato. E falasse um pouco para nós, quer dizer, a partir dessa iniciativa, ela se dá dentro da UFSCar, da universidade, com os professores, doutores, porque apenas para a gente estabelecer aqui um diálogo com os nossos telespectadores, dizer que aqui na Assembleia Legislativa nós temos em funcionamento a Frente Parlamentar de Combate ao Uso de crack e outras drogas. Exato. Através dessa frente nós já visitamos alguns locais, né, como a Cracolândia, aqui na capital, mas também já visitamos alguns locais que fazem o acolhimento, o tratamento de dependentes químicos. Né? Existem muitas experiências no interior do estado, mas esta do CREAD, desse centro de referência, é para nós realmente inovadora. E, aliás, é um alento, inclusive, nesta luta pelo combate ao uso de drogas e atenção ao usuário de drogas, que é uma doença, não é verdade? Uhum. É um alento porque vocês estão preparando pessoas para trabalharem com atenção aos usuários, né? Esta atenção tão necessária com essa pessoa que é uma patologia. Né? Uhum. A pessoa se envolve com a droga e vai se afundando nas drogas e tal. Nós temos ouvido muitos depoimentos, inclusive, nas entrevistas que fizemos, nas visitas que fizemos, de que as pessoas que cuidam dos dependentes químicos e que afirmam que, puxa, é como se fosse enxugar gelo, você traz a pessoa, por alguns dias, às vezes as pessoas até têm boa vontade de se submeter a um tratamento, mas depois de algum tempo, às vezes tem uma recaída, voltam para as ruas novamente. Então, como é que surgiu essa ideia, né, de implantar esse centro em Sorocaba, dentro do mundo acadêmico, da universidade, e como efetivamente isso vai funcionar? Então, Hamilton, antes de mais nada é um prazer estar aqui nesse programa. Obrigado pelo convite. Na verdade, esse projeto surgiu em função de um programa do governo federal, né, de enfrentamento ao crack, um plano que foi lançado em 2010, ainda durante o governo Lula, né, que se chamava Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, que era um plano que contemplava diversas ações na área da saúde, na área de segurança pública e na área da educação. O que ocorre, né, a Secretaria de Política Nacional sobre Drogas, a SENAD, já sabia, né, já tinha claro que um dos desafios para você implantar uma rede de atenção ao usuário de drogas é o fato de nós não termos profissionais bem treinados, né, com capacitação para trabalhar nessa área. Porque, infelizmente, as nossas universidades ainda não priorizam essa temática nos seus cursos de formação e os cursos técnicos também não. Então, não adiantaria nada você ter um programa que ampliasse a oferta de serviços se você não tivesse profissionais qualificados. A SENAD já tinha uma série de cursos, inclusive de formação à distância na área, mas ela achou por bem também ter cursos presenciais, né? Curso onde os alunos viessem e aprendessem, né, na interação com professores, tutores e tudo mais. Então, por conta disso, foi feita uma oferta através de um edital, né, em 2010. Nós da UFSCar fomos procurados pela Secretaria da Juventude de Sorocaba, né, que demonstrou interesse ali para que a UFSCar montasse esse projeto. Nós ali ainda não temos curso na área da saúde, né? Então temos uma equipe pequena de pessoas que vieram da área da saúde.
Então não tínhamos uma equipe suficiente, mas conseguimos montar uma articulação, né, com outras universidades da região, especialmente a PUC de São Paulo, que tem um campus na área da saúde em Sorocaba, a Universidade de Sorocaba, a Uniso, né, e também algumas ONGs, o caso da Lua Nova, a Associação Pode Crer, que são ONGs que já trabalham na área de dependência química há algum tempo. Quer dizer, nós temos a sociedade civil organizada através das suas associações, das suas organizações não governamentais, interagindo com essa experiência do Centro de Referência também. Exato. Então nós montamos esse projeto coletivamente, foi um desafio, porque são pessoas de diversos locais. Tivemos a felicidade desse projeto ser contemplado, como você lembrou. No estado de São Paulo temos nós ali, o CREAD de Sorocaba, e a Unesp de Botucatu também tem um centro similar. Perfeito. E aí são vários cursos, né? Depois a gente pode falar em detalhes deles. Tá certo. E é assim que ele funciona então? Isso. Na verdade, ele não faz uma oferta de serviços direto ao usuário de drogas, ele vai trabalhar na capacitação, especialmente de quem trabalha no Sistema Único de Saúde, né? Então, desde quem trabalha em hospital geral. Isso é importante, quer dizer, eu ia fazer essa indagação, inclusive, para que público ele é voltado, né? Porque ele, como o senhor está explicando, ele não é voltado diretamente para o usuário, para a atenção ao usuário, mas ele é capacitação para as pessoas que irão trabalhar na abordagem, no acolhimento ao usuário. Ou que já trabalham e que não se sentem suficientemente preparadas ainda. Perfeito. Então, no caso da saúde, desde do que a gente chama das equipes de saúde da família, né, que fazem atenção no território, né, quem trabalha em UBS também, quem trabalha em hospital geral, isso é importante porque uma das ideias desse programa é que sejam criados leitos em hospitais gerais para os usuários de drogas, né, especialmente de crack, por curtos períodos, né, no período em que essa pessoa está numa situação de síndrome de abstinência, que nós chamamos, né, logo que você para de usar o uso de drogas. Então, precisa capacitar também quem é de hospital geral, né, quem trabalha em CAPS, e quem trabalha também na assistência social, né, a gente chama hoje da rede SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, a gente chama dos CRAS, os CREAS, que também tem uma demanda muito forte de população de todas as idades, mas especialmente jovens, com esse tipo de queixa, de demanda. Perfeito. Então a ideia é trabalhar com essas pessoas para que esses serviços possam funcionar de uma forma eficiente. Perfeito. Agora, uma curiosidade, professor Marcos Garcia. Sorocaba é conhecida nacionalmente como um polo que concentra muitos leitos psiquiátricos. Sim. Né? Nós sabemos, inclusive, de toda a luta da frente antimanicomial, né? Para, digamos assim, criação de alternativas do tratamento psiquiátrico, outras que não seja a internação propriamente dito em nosocômios, hospitais psiquiátricos e tal, que já foram denunciadas por maus tratos, né? Por tratamento desumano, inclusive, com o usuário da rede SUS, que vai parar por um problema de ordem emocional, mental, psiquiátrica, dentro de uma unidade dessa. Né? Sorocaba hoje concentra muitos leitos psiquiátricos. Existe uma interface, ou qual seria a importância do centro de referência, do CREAD, né? Numa região como essa, né? Que também faça frente, digamos assim, ou se componha com aqueles que defendem alternativas outras que não seja pura e simples internação dos usuários, porque hoje nós sabemos que muitos dos usuários de drogas hoje acabam indo parar dentro de hospitais psiquiátricos, né? Onde não há nenhum tipo assim, de tratamento humanizado que efetivamente trate da questão do usuário de droga com um dependente químico e que pode ser recuperado e depois voltar ao seio da sua família. É diferente, né? Sim. Eu acho que aí tem duas questões, né, Hamilton? Uma é a da política de saúde mental, né, que é proposta pela legislação, né? Nós temos a Lei 10.216, né, a Lei da Reforma Psiquiátrica, que ela já propõe, né, que os pacientes eles são tratados preferencialmente em serviços extra-hospitalares. Né? Extra-hospitalares. Isso vale também para a rede de álcool e drogas. Né? O que se coloca no caso
de uma necessidade de internação, e aí é bem claro, né? O que é uma necessidade de internação psiquiátrica? Quando o paciente está colocando a sua própria vida ou a de outra pessoa em risco, né? Nesses casos, recomenda-se que essa internação seja feita em hospital geral, né? Ou então em leitos dos chamados CAPs, né? CAPs 3, alguns CAPs que funcionam também à noite. Mas, no hospital geral, há várias vantagens. Primeiro, porque você pode dar uma atenção melhor à saúde integral, né? O paciente está lá, ele pode ser atendido por médicos de diversas especialidades. A segunda é que não estigmatiza, né? O paciente que ele fica internado um tempo no hospital psiquiátrico, isso fica marcado na vida dele como um rótulo, um carimbo, né? Ele não pode apresentar, por vezes, esse atestado em um trabalho, que ele vai ser mal visto por isso, né? E a terceira, eu acho que é a questão que esse modelo vem dando certo em diversos estados brasileiros. Na região sul, por exemplo, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a maior parte dos leitos já são psiquiátricos, né? Os leitos psiquiátricos já são em hospitais gerais, né? Perfeito. Então, a gente já transitou de um modelo de grandes hospitais psiquiátricos para leitos psiquiátricos em hospitais gerais. E aí não precisa ter muito. Se cada hospital geral abrir lá 2, 3, 5, 10, né, leitos psiquiátricos, você forma uma rede onde você dá uma atenção a esse paciente muito mais próximo do local de sua moradia, mais próximo de sua família, né, mais próximo das equipes de saúde que o conhecem. Então é uma substituição com muitas vantagens, né? Perfeito. É óbvio que numa situação como a de Sorocaba, isso não seria completamente possível, porque o número de leitos psiquiátricos é muito grande e não teria como você substituir, mudar todos esses leitos para os hospitais gerais da região, né? A ideia é que você pudesse ter uma ramificação desses leitos por diversos hospitais gerais para que essa atenção fosse dada com maior qualidade. E é isso que a política nacional defende. Então, há um investimento pesado, né? O governo federal está investindo pesadamente nesse processo, né? Para você ter uma ideia, hoje uma diária para um hospital geral que queira abrir leitos para usuários de drogas, os primeiros 7 dias de internação, a diária que o governo federal transfere a esse hospital é de R$300, né? Uma diária bem acima do que vem sendo ofertado e pago para outras especialidades, que é uma forma de incentivar o hospital a vencer o preconceito, né? O usuário de drogas, ele sofre esse preconceito, mas se ele for no hospital, ele vai dar trabalho, ele vai roubar algum equipamento, algum hospital para comprar drogas, né? Então, os próprios profissionais da saúde, eles têm, às vezes, esse preconceito. Para vencer esse preconceito, o governo está dando um incentivo financeiro e de formação bastante forte, né? Quer dizer, é uma questão interessante, perdoe-me interrompê-lo, mas você já falou sobre a questão de uma ação nacional, né, de atenção à saúde do usuário de droga. Quer dizer, isso é uma política, portanto, é uma política do governo federal. Exato. Ela foi, digamos assim, essa causa foi abraçada pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, pelo ministro Padilha. Uhum. Quer dizer, há hoje um estímulo do governo federal para que iniciativas como essa, do CREAD, por exemplo, sejam efetivamente adotadas em todo o território nacional, não é? Há uma ideia, né, de uma reestruturação da rede de saúde mental, especialmente, para receber um maior contingente de usuários de drogas, né? Então, nós temos esse incentivo a você ter leitos em hospitais gerais. Há um novo tipo de unidade, que eram as chamadas casas de acolhimento, agora o governo está chamando de unidades de acolhimento, que são, vamos dizer assim, mais ou menos como se fossem albergues, né, para esse usuário de drogas que perdeu a relação com a família, o contato com a família, onde ele possa habitar enquanto ele está fazendo tratamento, né? Há também a possibilidade de convênio com comunidades terapêuticas, desde que elas se submetam, né, ou entrem em uma rede onde possam ser supervisionadas pelas equipes do SUS, dos CAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossocial. Então, uma reformulação da rede, né, que é uma política que eu considero bastante interessante, ela vem sendo negociada há bastante tempo, né? Perfeito. Porque, como você disse, né, Milton, tem uma questão que nós precisamos mudar a forma de pensar, e eu acredito muito nisso.
a questão das drogas, digamos assim, ela deve ser comparada com doenças também crônicas, né? Então vamos dar exemplo. Diabetes, hipertensão, né? Não adianta você dar uma atenção para o diabético ou hipertenso somente no momento de crise. Você precisa ter uma atenção continuada. Essa internação nos moldes antigos, como era feito, o paciente ele é internado, né, e como é mal feito, às vezes ainda hoje no Brasil, o paciente é internado, ele recebe aquela atenção, depois ele tem alta. Né? Depois da alta, o que acontece? Ele acaba recaindo. E aí acaba se tornando um tratamento muito caro, porque ele acaba sendo internado várias vezes, né? É um tratamento caro, né? Um tratamento que, especialmente a internação compulsória, aquela obrigatória pela justiça, que na grande maioria das vezes não funciona, né? E que pode gerar ainda situações de desrespeito aos direitos humanos. Né? E na área da saúde a gente diz, um remédio, para ele ser bom, ele precisa ser eficiente, ele não pode dar efeito colateral, né? E ele tem que ser barato. Certo. Né? Veja que o caso do tratamento, da internação, especialmente a compulsória, falha nos 3 quesitos. É caro, né? Dá muito efeito colateral no sentido de ter muita violação de direitos humanos e não é eficiente. Foi bom, professor, você tocar nisso. Até para os nossos telespectadores tentarem entender um pouco isso, porque há quem defenda a internação compulsória. Aliás, nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, inclusive, promovido pela própria Frente Parlamentar de Combate ao Uso de crack e outras drogas, uma audiência pública, onde nós tivemos a presença de um cidadão no Rio de Janeiro, onde foi adotada essa prática, né, mas a partir de uma política oficial, inclusive, do Rio de Janeiro. Eu não me recordo se é uma lei estadual do Estado do Rio de Janeiro, ou se foi uma lei municipal, né? Eu sei que lá no Rio foi adotado esse tipo de política, quer dizer, internação compulsória. Né? E a pessoa que veio aqui defendeu isso, foi um secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, defendeu isso porque, olha, esse negócio de tratar o usuário de droga com carinho e tal, isso não resolve, eles vão continuar pela rua, eles vão continuar usando droga, eles vão continuar interagindo, inclusive, com a criminalidade, com os furtos, enfim, e nós temos que tirá-los de circulação, temos que pegar, temos que fazer uma internação compulsória, digamos assim, é meio que um tratamento forçado, não é? Contra a própria vontade do usuário de drogas. Exato. Né? Como é que você, com essa experiência, e com essa experiência do CREAD agora, você que convive nesse meio acadêmico, com outras pessoas com a mesma formação, né? Professor, doutor, tratando deste tema, desta temática e desta política de atenção, né? E de formação às pessoas que trabalham com atenção aos usuários de droga, como é que vocês, se é que já discutiram isso, veem a questão da internação compulsória? Essa interpretação de que o usuário de droga é uma pessoa que perdeu completamente o controle de sua própria vida, de sua própria vontade, e que, alheio à sua vontade, ele precisa ser retirado das ruas e colocado no nosocômio, ou num local para tratamento e tal, como disse, mesmo ao arrepio da vontade da própria pessoa, do próprio usuário. Como eu vejo, acho que uma posição comum a várias pessoas preocupadas com as violações de direitos humanos que podem acontecer nessa situação, né? Veja, o que a legislação brasileira diz? A atenção em saúde mental ela tem que se dar preferencialmente em serviços extra-hospitalares, né? Então, esses pacientes que estão sendo internados compulsoriamente, na sua grande maioria, não tiveram acesso a serviços extra-hospitalares, né? O que quer dizer isso? Equipe de saúde da família voltada à população de rua, eles tiveram acesso a isso, né? Foi tentada, de fato, uma política territorial, consultório de rua também, né, que é uma equipe móvel, volante, né, de pessoas, de profissionais capacitados que atendem nas regiões de maior frequência de usuários de drogas. Isso foi tentado, né? De fato, houve uma política territorial para dar conta desse problema? Me parece que não, né? Com raríssimas exceções no Brasil. Porque onde se fez isso, se conseguiu, de fato, respostas muito positivas, né?
De novo, voltando, não é que a internação ela seja proibida, mas a grande maioria desses pacientes não está em risco iminente de perder a vida, né, nem de atentar contra a vida de outra pessoa. Então, nesse caso, a internação ela não se coloca. Elas são as próprias vítimas, né? Pois é, né? Então, na medida do possível, nós devemos reforçar os cuidados nos territórios das pessoas, né, nas redes, digamos, fortalecer essas redes de suporte, né, e a internação ser um recurso em último caso, e quando for esse recurso, por curtos períodos, né, que é o que a legislação determina. Tá certo. Agora, professor Marcos, nós estamos nos aproximando aí do nosso intervalo. Antes do intervalo, apenas para saber, vocês estão ainda trabalhando com a primeira turma, não é isso? Na verdade. Quais foram os critérios, digamos assim, ou a forma pela qual essas pessoas se inscreveram, né, para esse curso do CREAD, essa primeira turma, e qual tem sido a resposta deles, digamos assim, enquanto participantes do curso, em relação ao conteúdo do curso, ao tema que vocês tratam, que é a atenção ao usuário de droga? Como é que hoje aqueles estudantes, digamos assim, que ocupam as classes e trabalham com essa temática, estão se sentindo e estão avaliando, não é, esta primeira turma do CREAD e a política que se trata lá nesta primeira turma? Na verdade, são 4 turmas, né? 2 já começaram e 2 estão começando. Então já não é mais a primeira turma, então é equívoco. 4 turmas de uma vez, E como eu estive lá no lançamento do CREAD, e isso foi bem recente, né? Alguns meses atrás, uns 4 meses atrás, eu achei que vocês estavam na primeira turma ainda, então já... Aqui, na verdade, são 4 turmas simultâneas, são 4 cursos diferentes, né? O que é muito... Eu acho que a resposta tem sido bastante positiva, né? Até porque o CREAD, ele tem uma característica interessante, que é a metodologia de trabalho, né? Que é a chamada aprendizagem baseada em problema, né? Que é uma metodologia muito interessante, né? de se ensinar, que não é baseada apenas numa aula teórica, né, ou mesmo no exercício, mas em um problema que fazem as pessoas pensarem juntas, né? Ao resolver esse problema e ao estudar para resolver esse problema com a ajuda de um tutor, essas pessoas vão ter um aprendizado bastante significativo. Então, não só pela temática, mas eu acho que também por essa nova metodologia nós estamos tendo, a princípio, uma resposta bastante positiva. Que bom, que bom. Então, professor Marcos Garcia, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos aqui com os nossos telespectadores para continuarmos trabalhando nesta questão e falando do CREAD, dessa iniciativa tão importante aqui, não é, para todos nós, para a sociedade que sonha em tratar os seus usuários de droga e tal, com bastante humanismo. Vamos falar um pouco a respeito disso. Okay. É o tratamento humanista, humanitário, que é fundamental, logo após os intervalos.